Bom dia, boa tarde, boa noite. Como viram, hoje eu vou falar aqui dos 5 peixes que eu considero mais fáceis para iniciantes. Com isto, não quer dizer que seja só comprar o aquário e colocar lá os peixes, não é isso. Mas a nível de exigências e tamanhos de aquários, na minha opinião, são esses os 5 melhores peixes para se começar no hobby. Em quinto lugar temos a Coridora Bronze. Vivem numa faixa de pH entre os 6.0 e os 7.6. Esta faixa de pH faz com que consigam estar presentes em muitos aquários, sejam eles ácidos ou alcalinos. A nível de temperatura, estas coridoras ficam entre os 22 e os 28 graus centígrados. E a nível de dimensões, podem chegar até aos 7 cm. Mas fiquem descansados porque o mais comum anda a rondar os 4. A nível de aquário, o ideal será de pelo menos 60 litros. É que as coridoras adoram viver em grupo, o que eu aconselho colocar em pelo menos 5 elementos da mesma espécie, que no caso é a bronze. Agora peço muita atenção para o que eu vou falar. O substrato ideal para estas meninas é ou areia fina ou um substrato pequeno arredondado. É que elas usam os bigodes para remexer o substrato. E o que é que acontece? Se o cascalho tiver pontas vivas, cortantes, vai fazer com que elas fiquem sem os bigodes. E há uma questão muito importante em relação aos bigodes. Elas, quando por algum motivo perdem esses bigodes, deixam de conseguir acasalar. Por isso o ideal é sempre um cascalho pequeno arredondado ou areia fina. E agora em quarto lugar temos o Plati. O Plati é um peixe bastante calmo, vive num pH entre 7 e 8 e tem um intervalo de temperatura relativamente grande, entre os 18 e os 28 graus centígrados. É um peixe calmo e pode crescer até aos 6 cm. Aconselho a utilizarem aquários a partir dos 75 litros. Embora eles sejam pequenos, eles precisam de ter espaço para nadar e o ideal é que o aquário tenha também plantas e troncos. Esse tipo de materiais vai fazer com que eles tenham um comportamento mais calmo e mais natural. Vão ver que vai valer a pena. E finalmente, em terceiro lugar, temos as Rasboras Galaxy. Estes peixes vivem num pH entre 6.4 e 7.6, é verdade. Podemos tê-los em água alcalina e em água ácida. A nível de temperatura, fica entre os 20 e os 28 graus centígrados e pode crescer até uns incríveis 2 cm. É verdade, é bastante pequeno. A nível de aquários, eu aconselho que o aquário tenha uma litragem de pelo menos 40 litros. É que embora estejamos a falar de peixes de uma dimensão muito pequena, eles gostam de nadar em conjunto, o que faz com que tenhamos de ter pelo menos uns 6, 7 peixes destes no aquário para conseguirmos ter um comportamento mais natural e calmo. Em segundo lugar temos o Guppy, também muito conhecido como lebiste, pelos nossos amigos brasileiros. Os Guppies vivem num pH entre 7 a 8.2, é verdade, é um pH ainda relativamente alto, e a nível de temperatura anda entre os 20 e os 28 graus, que também é uma boa margem. Já no que diz respeito ao tamanho, a grande maioria fica entre os 3 cm e os 4 cm, não crescem mais que isso. Vivem bem em aquários a partir de 30 litros, caso sejam apenas machos. Se for um aquário com machos e fêmeas, aí eu já aconselho a partir de uns 40 litros, por aí. Não é ideal ter um peixe destes sozinho. Eles gostam de conviver com outros membros da mesma espécie, portanto o ideal é ter sempre mais que um no aquário. Se quiserem colocar machos e fêmeas em conjunto, eu aconselho colocarem 3 fêmeas para cada macho. É que estes peixinhos, no que diz respeito ao tema do acasalamento, os machos não dão descanso às fêmeas. E dessa forma, se meterem só uma fêmea para o macho vai estar sempre em cima da fêmea, o que vai deixá-la estressada e muitas das vezes acabam por morrer. Assim, se for 3 para 1, a atenção dele acaba por se dividir pelas 3 fêmeas e elas vão tendo tempo para descansar. E agora, em primeiro lugar,
o peixe que na minha opinião é mais fácil de manter é o peixe beta. Talvez um dos peixes mais famosos, não é talvez, acredito que seja o peixe mais famoso do mundo. Os betas vivem num pH entre 6.6 e 7.4, mas muitos criadores afirmam que o pH ideal para estes peixes é de 7.0, ou seja, pH neutro. Eu pessoalmente também partilho da mesma opinião. Acho que o ideal, pelo que tenho visto e pelo que me tenho apercebido, é mesmo ter os betas num pH de 7.0, um pH neutro. A nível de temperatura, anda entre os 22 e os 30 graus centígrados. E o tamanho médio de um beta anda entre os 6 cm. Agora vamos ao tema mais polémico. O tema mais polémico nos betas, na minha opinião, tem a ver com o tamanho do aquário. Tamanho, litragem e tudo mais. Eu pessoalmente sou completamente contra as beteiras. Para quem não sabe, as beteiras são aqueles mini aquários. Devem ter uns 2, 3 litros. Eu sou completamente contra isso. Para um macho eu aconselho um aquário no mínimo de 15 litros. 15 litros já dá para o beta sozinho viver bem, com uma vegetação e uns troncos, e já fica ali com uma boa casa. No caso, se for para fêmeas, que há quem goste de ter fêmeas em conjunto, não com os machos, mas um grupo de fêmeas. Se for, por exemplo, 4 fêmeas, um aquário a rondar os 40 litros já é suficiente. Mas, quanto maior, melhor. Agora que já sabem a minha opinião em relação ao top 5 dos peixes mais fáceis para iniciantes, eu futuramente irei fazer vídeos mais aprofundados sobre cada peixe que falei aqui agora. Se não querem perder esses vídeos, aconselho a seguir o canal para quando os vídeos forem lançados vocês terem mais fácil acesso aos mesmos e dessa forma não perderem a informação. Fiquem bem e até à próxima!